Olá, sejam bem-vindos ao nosso modelo de estudo da lição 3. Ao final dessa lição, nós vamos estar aptos a construir este modelo aqui. Então, muito bem, vamos criar aqui um novo arquivo de peça. E vou criar o meu primeiro esboço, que vai ser aqui no plano superior. Vou pedir um novo esboço aqui então no plano superior. Vou utilizar a entidade aqui de retângulo e criar aqui um retângulo. Com a entidade de linha agora, vou criar a seguinte linha. Vou utilizar agora a ferramenta de aparar entidades, minha tesourinha aqui, né? E vou utilizar esse recurso aqui, que é a aparagem ativa, na qual aqui, ó, eu venho caminhando com o botão, clico com o botão esquerdo do mouse e venho caminhando aqui, ele vai aparando as entidades. Se eu quiser voltar, basta eu posicionar o mouse aqui nesse ponto vermelho e ele volta, desfaz a ação de recorte aí da linha. Vou cortar novamente, confirmo, e agora eu vou dimensionar esse esboço. Ele tem aqui essa linha 100 milímetros, aqui nós temos 50 milímetros e aqui um ângulo de 45 graus. Meu esboço está totalmente definido. Eu posso então vir aqui e utilizar o meu recurso de ressalto base extrudado. Vou definir aqui uma espessura, profundidade de 10 milímetros mesmo. Confirmo. Tá aí o nosso primeiro recurso de ressalto extrusão. Antes de continuar, eu gostaria de pedir para você deixar o seu like, clicando no botão de gostei abaixo do vídeo e também se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante para mim, pois me incentiva a continuar produzindo mais conteúdos como este. Agora, eu vou utilizar essa face aqui, ó, como um plano para me criar o meu próximo esboço. Então, vou selecionar a face aqui, ó, e a gente tem que tomar cuidado porque se eu clicar nessa ferramenta aqui, ele vai editar o esboço que eu criei em ressalto extrusão 1. Como eu quero, na verdade, um novo esboço, eu tenho que utilizar essa opção aqui, ó. Então, vamos clicar. Vou pedir usar aqui o atalho do teclado Ctrl 8 para ficar minha vista normal aqui ao plano que eu vou desenhar. E vou utilizar aqui a entidade de linha. Vamos lá então. Vou criar essa geometria. Notem que agora eu quero fazer um arco. O que eu faço? Eu retorno o mouse aqui para o ponto e saio de novo. E ele já me constrói o arco. Um atalho. Vou criar outra linha aqui. Outra linha. Fechei aqui. E agora eu vou dimensionar esse meu esboço. Eu tenho que colocar ele aqui, ó, centralizado com relação a essa face. Então, o que eu posso fazer? Posso vir aqui, ó, vou arrastar ele aqui um pouquinho e clicar nessa linha com o botão direito do mouse e selecionar o ponto médio dessa linha. Então, ele vai selecionar esse ponto. Eu vou clicar aqui nesse outro ponto, que é o centro do meu arco, e vou pedir para adicionar a relação de tornar vertical. E ele move todo o meu esboço lá para o centro da face. Então, agora eu vou dimensionar esse esboço aqui com 30 de altura. Um raio de 15. Notem que meu esboço está totalmente definido. Vou utilizar aqui agora o recurso novamente de ressalto base extrusão de 10 milímetros. Porém, eu vou inverter aqui, ó, a direção.
eu quero que seja para essa direção aqui, ó. Confirmo aqui a prévia aqui no meu modelo e confirmo o recurso. Muito bem. Vamos para a próxima etapa. Eu vou fazer agora um recorte aqui na minha peça. Este recorte eu vou utilizar como plano essa face aqui da peça, criar um novo esboço aqui. Então, Ctrl 8 no teclado, vista normal aqui ao plano que eu vou desenhar. Vou utilizar novamente a entidade de retângulo e vou dimensionar ela aqui com, na verdade, 10 milímetros e aqui com 12 milímetros e aqui também com 12 milímetros. Vou pedir aqui agora o recurso de corte extrudado. Ele remove material da minha peça, né? Então, vou colocar aqui a condição passante, confirmo, tem aí o corte efetuado no nosso modelo. E agora eu vou utilizar esta face aqui para criar o nosso novo esboço. Dá um Ctrl 8 no teclado para a vista ficar normal ao plano, mais uma vez. E vou utilizar aqui a entidade de retângulo. Notem que eu vou criar esse esboço sem nenhuma dimensão e ele vai ficar totalmente definido. Eu vou utilizar apenas as relações. Eu vou falar que o meu retângulo é coincidente com esse ponto aqui e coincidente com o ponto médio. Quando eu passo o mouse aqui próximo ao meio da linha, ele me aparece aqui o ponto médio. Então eu clico aqui, ó, e ele já está totalmente definido. Notem que esse corte que nós vamos fazer aqui, como eu adicionei essas relações, ele sempre vai ser a metade, então, da espessura da minha peça. Então, se eu alterar essa peça, agora está com 10 milímetros de altura. Se eu aumentar ela, vir editar a altura dela para 15, este recorte aqui vai ficar com 7,5, porque eu pedi para que ele seja coincidente com a metade aqui da espessura do nosso modelo. Então, vamos utilizar novamente, recurso, corte extrudado, condição aqui de passante. Confirmo, temos aí o resultado do nosso modelo. Agora, nós vamos realizar alguns furos nessa peça. E para isso, nós vamos utilizar o assistente de perfuração. Então, eu vou vir aqui, ó, assistente de perfuração, vou escolher aqui, ó, quero furo, essa opção, padrão métrico mesmo, o tipo, eu quero tamanhos de broca, e o tamanho aqui, deixa eu ver, nós vamos escolher aqui, se eu não me engano, 10 milímetros. Então vamos aqui pegar o nosso diâmetro de 10 milímetros. Condição final, passante mesmo. E agora eu vou vir aqui, ó, nessa aba de posições e vou falar para ele aonde, qual face que eu quero que sejam realizados os meus furos. Será nessa face aqui. Vou clicar aqui, ó, ele já ativa a entidade de ponto. Então vou clicar aqui 3 pontos aleatórios, vou confirmar aqui, ele me dá uma como resultado aqui nas posições aleatórias, mas eu vou vir aqui, ó, e vou editar. Note que o meu esboço aqui, ó, quando ele está com essa simbologia aqui, esse traço entre parênteses, ele está subdefinido, então está faltando informações aqui.
eu vou dar um normal A aqui, ó, ou Ctrl 8, e vou posicionar corretamente esses furos. Então, para isso me auxiliar aqui, eu quero que esses furos sejam no centro dessa peça. Então, vou criar uma linha aqui, exatamente no centro da peça, marcar ela aqui como uma geometria de construção. Ela será apenas uma linha de centro, não vai ter influência sobre o modelo. E agora eu posso clicar no ponto e na linha e clicar adicionar a relação de coincidente, ou simplesmente eu posso arrastar o ponto para a linha e ele vai adicionar aqui, ó, a relação de coincidente. Agora basta que eu venha aqui e dimensione as distâncias que esses furos devem ficar um do outro. 12 milímetros, também 12 milímetros, e aqui também eu vou querer com 12 milímetros novamente. Agora eu posso confirmar realmente aqui meu esboço. Notem que o símbolo de agora o meu esboço aqui, vou editar ele de novo, está totalmente definido, e aquele símbolo, aquele traço entre parênteses, desapareceu aqui da árvore de projetos, indicando que o esboço está totalmente definido. Ok? Por fim, agora vamos realizar aqui a nossa última furação, que será utilizando também o assistente de perfuração, só que agora vai ser um furo com rebaixo, o padrão métrico mesmo. Aqui em tipo nós vamos colocar parafuso com cabeça sextavada. O tamanho desse parafuso será o M8, condição final de passante, ajuste normal, e como posições eu vou fazer este furo nesta face aqui, ó. Então notem que eu posso já inserir o meu ponto aproveitando aqui uma relação. Se eu passar aqui a linha na extremidade aqui deste arco, ele já me dá aqui, ó, o centro desse arco, que é exatamente onde eu quero que o meu furo seja posicionado. Eu vou clicar então. Notem que aqui ele pegou realmente o centro certinho, meu esboço ficou totalmente definido. Então, posso confirmar meu recurso. Ele realizou o furo corretamente. E agora, por fim, vamos realizar os acabamentos dessa peça. Para isso, eu vou aqui em filete, vou definir um raio aqui de 2 milímetros. E esses filetes são aqui, aqui, mais uma vez aqui, aqui, nessa aresta, nesta outra aresta aqui, deixa eu ver aqui, nessas arestas aqui também, nesta daqui também, e agora nessa outra aresta. Pronto, são essas arestas. Vou confirmar aqui. E agora o meu último acabamento, vou utilizar aqui um filete de 1,5 milímetros novamente. Só que agora, ao invés de eu selecionar arestas, eu vou clicar em uma face, que ele já vai automaticamente, uma maneira mais rápida, selecionar aqui todas as arestas que eu preciso. Então, seria essa face aqui, ó. Eu quero dar esse acabamento em todo esse contorno aqui, exatamente conforme ele já pegou aqui com a propagação de tangente. Então, vou confirmar também, ok. E agora, para finalizar a nossa lição, nós vamos aprender aqui como alterar a aparência, a cor de uma peça. Eu posso vir aqui na minha árvore de projetos e clicar aqui, ó, em aparências, peça, e modificar por aqui, ou simplesmente eu posso clicar em qualquer região da peça, qualquer face, vai abrir aqui. Eu posso vir aqui, aparência e peça, vai me abrir aqui
a seleção de cor, dou um clique aqui, vou escolher a cor vermelha, confirmo, já temos uma prévia, confirmo novamente, está aí o nosso modelo de estudo da lição 3.